Olá, adorador. A palavra de Deus hoje, Evangelho, segundo escreveu Mateus, capítulo 16, versículo 24, que diz: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo e tome a tua cruz e segue-me. A cruz de Cristo, ela é um símbolo de sofrimento. A cruz de Cristo é um símbolo de morte cruenta. A cruz de Cristo, senhoras e senhores, é um símbolo de vergonha, um símbolo de rejeição, símbolo de renúncia total. Quando o homem e a mulher aceita a carregar a cruz de Cristo, ele abraça 3 categorias de sofrimento. A primeira categoria de sofrimento que o homem abraça é que ele tem que lutar até o fim contra o pecado, crucificando suas próprias concupiscências. A segunda categoria de sofrimento que o homem abraça é que ele tem que lutar até o fim contra os principados, lutar até o fim contra as potestades. Principado é o príncipe que comanda uma certa área, e potestade, amigo, é um poder que pertence à sexta hierarquia, só está abaixo do poder de Deus. E a terceira categoria de sofrimento que o homem abraça quando aceita a Jesus como Salvador é que ele precisa sofrer a desonra, sofrer ao opróbrio, sofrer o orgulho, sofrer a perseguição e os escárnios deste mundo. No versículo 24, no qual lemos, diz: renunciar a si mesmo. Isso significa que nós temos que fugir da nossa própria natureza quando ela pede algo inapropriado, quando a nossa natureza pecaminosa pede algo que vai na contramão da doutrina de Deus, da lei de Deus. Nós temos que ir contra a nossa natureza pecaminosa. Escuta, amigo, renunciar a nós mesmos significa deixar de lado toda sorte de concupiscência, toda sorte de pecado, se quisermos morarmos no céu. Ainda no versículo 24, a palavra de Deus diz, amigo, que nós temos que tomar a cruz e seguir a Cristo. Isso significa, senhoras e senhores, que nós temos que esvaziar de nós mesmos da autossuficiência. Ao tomar a cruz de Cristo, amigo, é um auto-esvaziamento, esvaziar da autoconfiança, esvaziar de tudo aquilo que desagrada aos olhos de Deus. Em Filipenses capítulo 2, versículo 7, o apóstolo Paulo foi clássico e categórico em dizer que Jesus, ele se humilhou e esvaziou a si mesmo. Isso significa que Jesus, ele deixou sua igualdade a Deus lá no céu. Jesus deixou a sua coroa de rei lá no céu. O que é mais que Jesus deixou? Jesus deixou lá no céu um príncipe de rei. Ele ficou lá em cima, o seu principado, lá no céu, com o Pai Celestial, desenfeitou um pouco da sua glória para manifestar nessa terra. Isso sim é esvaziar de si mesmo. O homem que realmente está, senhoras e senhores, com o nome escrito no livro da vida, ele passa pelo poder do auto-esvaziamento. Somente aquele que tem o nome escrito no livro da vida é que nega a si mesmo, negar a si mesmo para servir. Oh, diácono,
servir os propósitos do seu mestre Jesus aqui nesta terra. Por que esta equipe está aqui nesta noite, neste horário, jovem? Porque nós esvaziamos de nós mesmos, nós esvaziamos dos nossos próprios interesses. Quem sabe eu deveria agora estar em casa descansando, quem sabe de frente de uma televisão, mas não, senhoras, não, senhores, eu esvaziei de mim mesmo. Hoje eu já enfrentei fiscal aqui 3 vezes. A polícia mandou prender a nossa barraca, a nossa tenda. Só que não conseguiram, porque maior é quem está conosco do que quem está com eles. Dos quase 200 pessoas que aceitou a Jesus, desse número, 134 deixou as ruas da cidade de Ipatinga. Já pagamos passagem para vários estados, inclusive para Natal, Rio Grande do Norte. A prefeitura nem sequer sabe disso, mas mandou o fiscal aqui hoje prender a nossa tenda. Escuta, estamos cumprindo o ídolo de Jesus. Negamos a nós mesmos para satisfazer o nosso mestre, cumprir a ordem do nosso mestre. E não precisamos temer o homem. Só desta localidade, Avenida Manaim, Paredão de Pedra, já foram 34 pessoas que largou esta localidade, essa Cracolândia, esse fumódromo, e voltou para sua família, voltou para a igreja. Ainda ontem encontrei com um lá no meu bairro que saiu desta localidade. Pedi para ele vir aqui hoje dar uma entrevista. Ele me pediu desculpa e disse: não, pastor, na Avenida Manaim, Paredão de Pedra, nunca mais eu piso os meus pés ali. Escuta, estamos aqui hoje cumprindo o ídolo de Jesus, enfrentando os trancos e barrancos, enfrentando as leis municipais, mas estamos evangelizando, cumprindo o ídolo de Jesus. Fechando a conclusão desse sermão, o servo de Deus fiel, o homem de Deus, a mulher de Deus, que realmente encontra com o nome escrito no livro da vida, porque tem muitos crentes que o nome dele encontra-se no céu, mas no livro dos perdidos. Escuta aqui, pastor Ama, sabia que no céu tem um livro dos perdidos? Na biblioteca divina, lá não tem só os livros, o livro da vida, não tem apenas o livro das obras, lá também tem os livros, o livro das almas perdidas. Cuidado com a sua maneira de servir a Deus. Escuta, para aquele que realmente está com o nome escrito no livro da vida, não importa se a cruz de Cristo é um objeto cruento, não importa se a cruz de Cristo é um objeto vergonhoso, é um obstáculo que traz vergonha, não. Sabe por quê, amigo? Porque o nosso objetivo maior é servir aquele que nos enviou e nos capacitou para esta batalha. Fechando a conclusão, o apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 2, versículo 20, ele afirma que está morto, que está crucificado com Cristo, mas ainda vive. Por que que ele está morto e ainda vive? Como assim, pregador? É porque ele morreu para o mundo. Uma vez que você morre para o mundo, você está crucificado com Cristo e começa agora a viver para Deus. Escuta, amigo. Finalizando esse sermão, o apóstolo Paulo está dizendo que ele tem o conforto do céu. Quando Paulo diz que ele está crucificado com Cristo, Gálatas 2:20, é porque ele morreu para o mundo. Paulo está dizendo que ele tem o conforto de Deus,
ele tem a graça divina, ele tem o triunfo em Cristo, porque Jesus vive nele. Ele diz que não ele mais não vive, mas é Cristo que vive nele. Finalizando, carregando a cruz de Cristo. Carregar a cruz de Jesus significa renunciar os prazeres mundanos, renunciar os prazeres da carne, renunciar o eu na expressão dos sentimentos. Isso é negar a si mesmo e carregar a cruz. É renunciar a fama. Escuta aqui, pastor, você é missionário, que gosta dos holofotes, que gosta de palco, que gosta de microfone, que gosta de brilhar. Eu tenho um recado de Deus para você nesta noite. Quando Jesus pisou nessa terra, ele não quis saber dos holofotes, ele não quis saber da plataforma. O negócio de Jesus foi chegar em Samaria e ir na beira do poço chamado Jacó, encontrar uma mulher improvável, uma mulher pecadora, uma mulher adúltera, e transformar ela numa verdadeira missionária. E ela foi, evangelizou a grande Samaria e trouxe uma multidão para ouvir o profeta, o Filho de Deus, chamado Jesus, o Nazareno. E Jesus ali pregou para uma grande multidão. Ele não chegou em Samaria e foi procurar o templo de igreja famosa. Não, senhor, não, senhores. O meu Deus vai tratar com você, pastor, faraó, que gosta de holofotes. Renuncia a si mesmo, renuncia a fama, renuncia o palco e dá lugar para o Espírito de Deus em vossas vidas, que nunca mais vocês vão querer saber de fama, de holofotes. Sou pastor em YouTube, um título concedido pelos moradores de rua. Não tem diploma na parede, não. Fique com Deus, até o próximo vídeo e um mega abraço.